Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Por um tempo, em silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra. Supliquemos, peçamos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, nós estávamos com Jesus lá em Jericó, ele saindo na direção de Jerusalém. Foi abordado pelo cego Bartimeu, curou e seguiu sua viagem, subiu a Jerusalém. O resto do capítulo 11 e boa parte do 12 já foi a entrada de Jesus em Jerusalém, os acontecimentos que impactam a cidade, a sua entrada em Jerusalém.
as lideranças da capital se agitam, pedem a Jesus que mande o povo que está gritando que Jesus é o filho de Davi, bendito que vem, pedem a Jesus que os mande calar. Jesus vai para o santuário, para o templo, faz um chicote de cordas, expulsa, purifica o templo. A partir daí, a abordagem com Jesus se acirra, se torna tensa. A última frase do evangelho de hoje mostra para a gente o panorama que está o clima lá em Jerusalém. Depois de ser abordado pelo mestre da lei, Jesus fala para ele: tu não estás longe do reino de Deus, e termina o texto falando, a última frase do evangelho, vamos lá? E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Significa que o clima está tenso, não está tranquilo não. É um ambiente de suspeição, de desconfiança. Se você ler o capítulo 11 e o capítulo 12, várias vezes vai repetir a ideia de Jesus fazendo calar. No capítulo 11, verso 27 diz: Jesus fez calar os sumos sacerdotes. 13 diz: depois de ter feito calar os fariseus. E agora chega um mestre da lei. Jerusalém era a capital religiosa, ocupada, invadida pelo Império Romano, não tinha uma liderança política israelita, e por isso o povo acorria, na ausência de um rei, de um chefe político, o povo acorria à liderança religiosa. O sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os anciãos, eram uma referência. E aí, Jesus enfrenta a referência que o povo tinha. É um galileu que vem há 3 anos movimentando o povo e agora entra em Jerusalém, bem na semana da Páscoa, provoca um alvoroço tremendo. Você imagine, para a cabeça da liderança religiosa, Jesus trazer uma multidão formada por gente pagã, que entra em Jerusalém na semana da Páscoa, em que o judeu piedoso, ele não podia nem pisar no lugar onde um pagão pisou, senão ele não poderia entrar no templo para celebrar a Páscoa. E Jesus traz com ele uma multidão. E depois de ser abordado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, agora o mestre da lei. Vamos lá? Marcos 12, 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: perguntou o quê? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Eu vou pedir, Marcos, ou Luciano, ajuda a gente no texto, para o microfone, por causa da chuva, está tendo que pôr mais alto, está dando microfonia aqui. Desliga o seu microfone, Jales, por favor. Um mestre da lei pergunta a Jesus: mestre, pergunta a Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Os mestres da lei eram uma casta
um grupo piedoso dentro da comunidade judaica, que já há 300, 400 anos, tinha uma disciplina de estudo da palavra. Para facilitar o estudo da palavra e o ensino da palavra, eles pegaram todo o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, leram todo o Antigo Testamento e catalogaram todos os mandamentos que apareciam no Antigo Testamento. E elencaram 613 preceitos, 613 normas. E entre os mestres da lei se ensinava uma coisa. Atenção, são 613 leis, mas nenhuma é mais importante do que a outra, e as 613 leis precisam ser entendidas como uma única lei. Isso é a ideia corrente, predominante na mentalidade do povo. Quando o mestre da lei pergunta a Jesus qual é o maior, já é uma armadilha. Ele sabia que o maior são as 613 leis, todas. Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, vamos juntos? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Espere lá. Jesus cita de forma livre Deuteronômio 6 e Levítico 19. Jesus recorda ao mestre da lei um princípio judaico muito interessante, que mais do que amar a lei, é preciso amar a Deus de forma inteira. É preciso amar com todo o coração, com toda a alma, com o coração, com toda a dimensão afetiva, emocional. Amar com a alma, com toda a dimensão espiritual, com toda a dimensão de transcendência. Amar com a força, que todo o meu corpo, todo o meu ser, todos os meus músculos, tudo quanto eu faço, traduza esse amor. E amar com entendimento, com inteligência. Mais do que lei, a lei está a serviço de orientar-nos para o amor, e um amor inteiro. Vocês que são pais, mães, esposas, esposos, mas também nós padres, sabemos da tristeza que é lidar com uma pessoa, que a gente usa uma expressão, uma pessoa dividida, uma pessoa aos pedaços. Uma pessoa que ama demais a Deus com a inteligência, lê coisas eruditas, sofisticadas, tem altos conceitos religiosos, mas não dá conta de amar a Deus com o coração. É fragilíssimo na forma de amar com o coração. Às vezes, ama a Deus com o coração, mas se você, emoção, açucarado, qualquer coisa, chora e arrepia. Mas se você faz uma perguntinha assim, a inteligência não acompanha. Existe isso? Às vezes ama com o coração e com a inteligência, mas a forma física de amar não acompanha. É uma pessoa bruta, agressiva, que não sabe cuidar nem da própria saúde. Não sabe cuidar nem da própria saúde. Nem de uma alimentação saudável não dá conta. Às vezes ama a Deus com a força,
mas não ama com a alma. Então, Jesus recorda que é preciso ser inteiro no amor. E esse deveria ser o operar da lei. E depois Jesus faz um movimento muito interessante. Versículo 31, pegue comigo. O segundo mandamento é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Brada. Não existe outro mandamento maior que estes. Não existe outro mandamento maior do que estes. São 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, diz Bento XVI, Jesus não inventou nem o amor a Deus e nem o amor ao próximo. Mas Jesus fez uma coisa muito interessante. Jesus aproximou os 2. Se você ler, onde é que está o mandamento do amor a Deus e onde é que está o mandamento do amor ao próximo, eles estão bem distanciados um do outro no Antigo Testamento. Jesus os aproxima. E não os aproxima só com conceito e com palavra. Jesus vai chegar a um ponto bem elevado na formulação desse amor, mais do que formulação conceitual, normativa, doutrinal, uma forma de viver esse amor vai ser muito novo da parte de Jesus. Mas antes da gente meditar a forma com que Jesus viveu esse amor a Deus e ao próximo, vamos ver a reação do mestre da lei? Tome lá comigo. Versículo 32. O mestre da lei disse a Jesus, bradem. Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Nossa Senhora da Abadia. O mestre da lei alcançou uma compreensão muito elevada, porque ele representava a turma do holocausto e do sacrifício. Ele fazia parte exatamente do grupo que transformou a lei num monte de norma e regra do templo, do santuário, do dízimo, da oferta, dos carneiros e touros e bodes. Ele alcança um passo. Ele diz: viver esse amor a Deus e amor ao próximo. E agora ele faz 2 coisas. Ele repete, aproximando os 2 mandamentos, que para ele um estava longe do outro. E além disso, ele repete o que Jesus disse. Nos mosteiros, quando a gente faz retiro no mosteiro, os monges ensinam a gente a fazer isso que o mestre da lei fez. Os monges chamam isso de ruminar a palavra. Você ouve e depois você faz igual o boi. O boi você solta ele no pasto, ele passa o dia inteiro pastando, depois, numa certa altura, ele deita e tem um processo digestivo que ele vai pegando aquele capim que está no bucho, trazendo de volta para a boca, mascando até tirar todo o extrato, todo o sumo do capim, e ele engole aquele sumo, e aquele sumo nutre e alimenta o corpo inteiro do boi. Os cascos, o pelo, os olhos, o ouvido, o chifre, a orelha, tudo. Esse método de ruminar a palavra é
repetir a palavra deveria ser recuperado por nós. Cada domingo que a gente vem à missa, nós deveríamos sair daqui e passar a semana inteira ruminando a palavra. Ruminando. E tirando o extrato, o sumo dela, e fazendo essa palavra se tornar carne em nós. Fazer essa palavra se tornar compreensão, afeto, força, alma. Está entendendo? O problema é que nós temos uma relação muito, mas muito preguiçosa com a palavra. A palavra, a gente gosta dela para que ela ajude a gente a conseguir coisas. E não para que ela consiga operar em nós um amor único a Deus. Um amor inteiro. A palavra de Deus não deveria ser usada como mandinga para a gente conseguir realizar o que quer. Mas a palavra deveria ser um alimento que a gente mastiga e tira tudo dela. E ela se transforma em amor com toda a inteligência, amor com todo o coração, amor com toda a força, amor com toda a alma a Deus e amor com toda a inteireza ao próximo. Isso deveria ser o papel da pregação, da homilia, da participação na missa no domingo. Nós perdemos, porque nós somos mutilados, nós somos divididos, nós somos fragmentados. E não tem nada que fragmentou mais o cristianismo do que as ideologias que entraram no ambiente da fé e fez a gente pôr em conflito o que não poderia ser. O conflito entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós transformamos esses dois amores em duas forças em confronto e em conflito em nós. Jesus uniu esses dois amores. E não uniu só com norma, com formulação doutrinal, não. Ele uniu esses dois amores no modo de viver. Que eu pego para vocês, Bento XVI. Depois que o mestre da lei reconhece que os holocaustos e os sacrifícios não agradam tanto a Deus quanto viver o amor inteiro a Deus e ao próximo, e aí, volta aqui, e aí, a lei, os holocaustos e os sacrifícios deveriam estar a serviço de nos educar nesse amor, e não para substituir esse amor, tá claro? O problema é que a gente transformou a lei, o holocausto e o sacrifício em uma prática de religião que dispensa a gente do amor. O cristão verdadeiro, ele não vai dizer que a lei religiosa não vale nada, mas o cristão terá prazer em ter a lei diante dele, para que ele supere a lei todo dia e toda hora. Um cristão que não se ocupa em superar, porque a lei sempre pede o mínimo, não é? Não matar, não roubar, não desejar, não é isso? A lei pede uma norma básica para uma razoável convivência. Mas a lei pede pouco. O cristão deveria fazer sempre infinitamente mais do que a lei pede. Um cristão que vive regulado com o controle remoto da lei é um cristão pobre no amor. Aí, Jesus vai fazer dois movimentos. Eu quero recordar. Jesus vê que quando a fé bíblica, a fé do povo da Bíblia, a nossa fé, é reduzida em preceito, norma, costumes, ritos, doutrinas, dogmas,
tradições e até folclore, fica fácil para a gente praticar isso tudo e desenvolver um certo desprezo, inclusive pelo próximo. Tem gente que vive a norma religiosa, a observância da lei, dos holocaustos e dos sacrifícios, que se apega tanto ao que pratica, que despreza o próximo e despreza Deus. Ela acha que o que salva é a perfeição com que ela cumpre preceito. Tem até um movimento herético que chama-se jansenismo. Depois você pode pesquisar o que é isso. São exatamente aquelas pessoas que dentro do cristianismo pensam que a forma dela viver a tradição, os costumes, a norma, o sacrifício, a piedade, a devoção é tão rigoroso que isso é modelo para os outros e para Deus. É uma heresia. Jesus vê que isso faz mal para nós e quer nos curar disso. Quando somos sufocados por leis civis ou religiosas, sobra pouco para o amor. Porque o amor ele é sempre criativo e o amor é sempre surpreendente. Isso é mais fácil de ver na vida de um casal jovem. Quando o amor começa a virar rotina, chata e aborrecida, perdeu a criatividade e a espontaneidade do amor. É hora de dizer, opa, vamos conversar. Também na fé. Quando perde a capacidade de surpreender, de criatividade, de afeto, que causa surpresa, está pobre o amor. Está virando norma, costume, repetição. Jesus chama-nos a uma sintonia com Deus e uma sintonia com o próximo. São João de Ávila diz assim: o amor de Deus é preciso ser vivido numa medida que estimula o nosso coração a sempre querer amar mais a Deus e a considerar sempre e profundamente o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, olhe para a cruz. Olhemos para a cruz. O amor de Deus por nós, mais do que nos dar benefícios, estimula o coração a amar. Porque aquele que presta benefício ao outro, dá-lhe algo. Mas aquele que ama conforme Deus nos ama, faz o movimento que Jesus fez. Dá não benefícios, mas dá-se a si mesmo com tudo que tem, com tudo que é, e supera todos os bens deste mundo. Antes de ser um mandamento, diz Bento XVI, o amor não é uma ordem, o amor é um dom. O amor é uma realidade que Deus nos faz conhecer e experimentar de modo que, como uma semente possa germinar, também o amor que recebemos dentro de nós, ele germina e produz vida. Olhe para a cruz. Se o amor de Deus ganhou raízes profundas no coração de uma pessoa, ela torna-se capaz de amar, até mesmo quem não merece amor.
Por isso, Jesus inaugurou no Sermão da Montanha um tempo novo, o tempo dos bem-aventurados. E disse: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. De Deus nós aprendemos a querer sempre e só o bem e nunca o mal. Olhe para a cruz. De Deus aprendemos a olhar para o próximo, não só com os nossos olhos, mas com o olhar de Deus, que é o olhar de Cristo, que é do alto da cruz. Enxerga o que nós precisamos e enxerga o que nós não sabemos que precisamos. Do alto da cruz, Jesus enxerga o que nós não sabemos que precisamos. Um amor capaz de nos salvar. Dá dó aquele tipo de gente que aproxima da cruz para pedir coisa. Senhor, ajuda que eu consiga isso, aquilo, meu filho, meu genro, minha nora, dá isso, aquilo, e a gente não chega diante da cruz para dizer: obrigado, porque aqui o Senhor deu-me um amor, o único amor capaz de me salvar. Irmãs, irmãos, vou dizer uma sentença que me nocauteou essa semana, de Bento XVI. Olhe para a cruz. Amor de Deus e amor ao próximo são inseparáveis e estão em relação recíproca. Jesus não inventou nenhum nem o outro. E Jesus não viveu esse amor a Deus e ao próximo só com palavras, mas sobretudo com um testemunho. A sua própria pessoa, e tudo que ele viveu, do seu nascimento pobre em Belém à sua morte humilhante na cruz, Jesus não fez outra coisa a não ser falar do amor ao Pai e o amor por nós. Esse amor que em nós é dividido, a mente vai para um lado, o coração vai para outro lado, a força vai para outro lado, a alma vai para outro lado. Esse amor que em nós é dividido, amor a Deus vai para uma direção e amor ao próximo vai noutra direção. Esse amor que em nós é dividido, Jesus o tornou visível, palpável, e mostrou para nós que Ele é um. Por isso, só alcançamos a inteireza desse amor contemplando os dois braços da cruz. Olhe para a cruz. Aquilo que para nós é dividido, é separado e é distante, na cruz se torna uma realidade escandalosa para a ordem do mundo. Ele morreu pedindo ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem quando me agridem e me violentam aqui na cruz. Ele morreu dizendo ao ladrão que estava do lado dele: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. No Evangelho de Marcos, quando Jesus dá o último suspiro, é um centurião romano, um homem da segurança, da justiça, da lei e das armas, que vê a forma com que Jesus entregou o Espírito e diz: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. É um pagão violento, o último a professar a fé,
e a aderir a Jesus no Evangelho de Marcos. Mas ainda falta o que para mim foi e constitui um dos elementos mais elevados. Aquele amor a Deus e amor ao próximo, que em nós é dividido e entra em conflito, na cruz, Jesus mostra que Ele é um modo de ser, não é um conceito, não é uma norma, não é uma regra, não é uma doutrina, mas é um modo de ser. Nos dois braços da cruz, Jesus vence todas as oposições desses dois amores. Na haste vertical, Jesus mostra esse amor reto que une o seu coração a Deus. E na haste horizontal, Ele abraça todos os homens e mulheres da terra num abraço de perdão e de misericórdia. E na cruz, esse amor é um amor com toda a mente, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Dê uma salva de palmas para Jesus, minha gente. Brada! Brada! Se em você esse amor é conflito, é porque você ainda não ficou diante da cruz o tanto que devia. É porque você ainda não reza diante da cruz pelos que não merecem. Talvez você tenha vindo muito diante da cruz rezar por um grupinho seleto. Passe a rezar todas as vezes diante da cruz pelos que não merecem, especialmente pelos que te passam raiva, pelos que te perseguem, te fazem sofrer. Reze e ame-os quando estiver diante da cruz, que você vai dar conta de amar ao modo de Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos e peça a Jesus a graça de você ser inteiro no amor a Deus e no amor ao próximo. Com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a força, com toda a alma. Um só amor. Amaste mais que a mim mesmo. Amaste mais que tudo que há aqui. Amaste mais que aos mais queridos. Amaste e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te. Amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.
Jesus, dá-me a graça de amar esse amor que não entra em conflito. O amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Vence tudo que em mim entra em contradição e em conflito. Jesus, vence tudo que em mim é divisão, é fragmentado. Tudo que não me deixa ser inteiro no amor. Por sua cruz, que une nos dois braços da cruz, o único amor, unifica esse amor em mim. Faz-me amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência e com toda a minha força. Amar a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus. Amar a Deus e amar ao meu próximo. Amar tanto os que me amam e me fazem tão bem, quanto aqueles que não mereceriam nada na lógica desse mundo. Dá-me amar o amor do seu coração, o amor da sua cruz, que vale mais do que toda lei, do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios, porque é amor, é entrega de si e não de coisas. Faz-nos viver esse amor. Fiquemos em pé, toda a igreja. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Agradeça a Jesus esse amor com que Ele te amou e te ama. Agradeça tudo que Ele fez por você, entregando a vida dele por você. Mesmo que tantas vezes você não mereceu, Ele não desistiu e não desiste de você. Agradeça. Louve o Senhor. Por todo o amor que você já recebeu das pessoas, mesmo não merecendo. Agradeça. Diga comigo: Jesus, eu quero esse amor. Dá-me este amor. Dá-me este amor. Educa-me neste amor. Educa-me neste amor. Porque só esse amor Porque só este amor que liga o céu que liga o céu à terra é o perfeito amor. é o perfeito. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, viver esse amor viver esse amor hoje hoje e sempre. e sempre. Amém.